A primeira pergunta: quem não é batizado pode ser salvo? É uma boa pergunta, não é? Quem não é batizado? Bom, primeiro de responder a pergunta, quem não é batizado pode ser salvo, eu vou explicar o que é o batismo bíblico, porque lá na Macumba eles batizam também, sabe? Naquela seita do 666 lá, eles batizam também. Batismo tem em todo lugar. Mas o batismo, nós não estamos falando desse batismo. Nós estamos falando do batismo bíblico. E qual é o batismo bíblico? O batismo bíblico é um batismo de adultos, né? Pessoas adultas. Batismo de criança não existe. Batismo de criança não vale porque ele não é o batismo bíblico, né? Não vale de nada. Pessoa que batizou quando criança, seja, né, numa igreja evangélica ou numa igreja, né, católica, embora eu acho que não sei se existe igreja evangélica, né, que batiza criança, né? Mas, né, eu creio que né, o batismo de criança, eu creio que ele não é bíblico, né? Ele não é bíblico. Então, é batismo de adultos. Nós não vimos na Bíblia ninguém batizar criança, nenhum dos apóstolos, não vimos João Batista, não vimos nenhum batismo de criança na Bíblia. Então, se não existe um batismo de criança na Bíblia, como é que nós vamos batizar criança, irmãos? Né? Então, irmãos, então o batismo bíblico é um batismo de adultos, e de preferência que seja mergulho, né? Aqui eu quero abrir um parêntese, né? Eu acho que o batismo de adultos, se é um batismo de adulto, mas jogou aguinha, eu acho que a gente não deveria fazer isso. Eu creio que o exemplo que a Bíblia dá é para fazer no mergulho. Porém, se é de adulto, se a pessoa se arrependeu e jogou aguinha, eu entendo que... Porque se o batismo é um símbolo, então o que importa é o que está no coração. A Bíblia diz: aquele que crê e for batizado será salvo, né? Mas o que vai salvar ele? É o batismo? Não, o que vai salvar ele é a fé, entendeu? Então, se é simbólico, então eu não creio que a gente deveria fazer isso. Eu creio que a Bíblia ensina para mergulhar. Mas eu acho que é uma igreja evangélica aí, eu não sei se é uma ou mais, que batiza, né, jogando aguinha. Eu não aceito. Eu creio que ela não vai ir para o inferno por causa disso, entendeu? Porque é um símbolo. Porque, veja bem, eu já batizei jogando aguinha. E se a pessoa está enferma e não pode vir, então eu falo para ela: bom, nós vamos usar um símbolo, então aqui, você não pode vir, a gente não pode mergulhar você está enferma, tá, né? Aí eu jogo uma aguinha aqui simbolizando. Então, peraí. Então, esses irmãos que batizam adulto, que está arrependido do pecado, e de repente joga a aguinha simbolizando o mergulho, porque eles também podem dizer: não, mas é que, né, é muito difícil, nem todos podem ir, nem toda a igreja tem uma piscina. Então, né, eu prefiro que seja o mergulho, para que não tenha dúvida. Mas até essa questão de batizar um adulto jogando aguinha ainda passa. Agora, batismo de criança, não. Esse aí não. Isso aí é antibíblico, isso aí não é batismo. Isso aí não vale nada, né? Isso aí foi só uma aguinha, só para molhar à toa, não vale nada. Então, dito isto, né, explicado então o que é o batismo bíblico, agora vamos responder a pergunta então principal aqui do texto. Então, quem não é batizado pode ser salvo? A princípio a resposta é não. Quem não é batizado não pode ser salvo, né? Não pode ser salvo. A princípio a resposta é esta: não pode ser salvo. Olha o que diz Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, né? Então, o texto não está difícil de entender aqui. Para ser salvo precisa crer e ser batizado. Aí quando ele diz: e quem não crer será condenado, está dizendo que quem não crer não vai se batizar, né? Embora alguns, né, mesmo sem crer até, né? Você vê que o principal aqui é o crer, porque o batismo é o símbolo, mas só que o símbolo aqui é obrigatório também. Você vê que ele diz: quem crê e for batizado será salvo. Quer dizer, para ser salvo precisa das duas coisas, né? E olha como é tremendo aqui esse segundo texto, Mateus 3, de 11 a 12. Eu vos batizo com água para arrependimento. Veja bem, o batismo é um batismo de arrependimento. João Batista batizava com água para o arrependimento. Você não tem como perguntar para uma criança, batizar uma criança e dizer para ela: olha, você se arrepende do seu pecado, menino? Ele não consegue, né? Não tem jeito. Então, por isso que o batismo é adulto.
como hoje a informação é muito grande, né? Então não precisa ser necessariamente adulto. Ele precisa ter uma idade da razão, ele precisa entender. Eu acho que a idade é uns 12 anos, nós, né, batizamos a partir de 12 anos, porque, né, 12 anos já entende, já sabe o que fazer. Você se arrepende do pecado, você tem ouvido a palavra, você entende que o que a gente faz aqui é certo, que é correto. Sim, pastor. Opa, entendi. Você acha que um adolescente de 12 anos não sabe? Está na igreja aqui direitinho, firme? Então, ele já pode se batizar. A questão não é tanto ser adulto, a questão é ele ter a consciência do que ele está fazendo, né? Então, 12 anos para cima a gente já entende que tem a consciência, dá para ter, se ele for firme aqui na igreja, né? Glória a Deus. Então, eu vos batizo com a água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Versículo 12, é muito tremendo isso aqui, ó. A sua pá ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ele está falando de palha e de trigo aqui, né? Deus está preocupado com palha ou com trigo? Não. Então, por que ele cita a palha e o trigo? Porque a palha simboliza alguma coisa, e o trigo simboliza outra coisa, né? Então, qual que é o contexto? Eu sempre explico, ó. O princípio básico da hermenêutica é, primeiro, a gente avaliar o contexto, né? O que é avaliar o contexto? Qual é o assunto principal que está inserido naquele texto todo? Qual que é o assunto principal aqui? Então, a palha. Alguém é palha aqui. Tem gente que parece que é palha. Porque se o texto aqui estivesse falando de casamento, talvez o marido fosse a palha e a esposa o trigo. Prestou atenção? Se o assunto fosse casamento, né? Então, ou o marido a palha e a esposa o trigo, ou vice-versa. Mas o assunto aqui, qual que é? O contexto aqui está falando de batismo. Então, se está falando de batismo, fica claro que quem é a palha, quem não é batizado. E o trigo é aquele que é batizado. Isso fica claro, isso aqui não precisa chamar um grande teólogo para interpretar isso aqui, né? Fica bem claro. Então a palha, né? E o que vai se fazer com a palha? Queimar no fogo inextinguível, fogo que não tem fim. Fogo inextinguível que não acaba nunca, só tem um lugar, só no inferno. Não existe outro lugar, um fogo que não é extinguível, que não acaba nunca, né? Então aqui está falando do céu e o inferno. A palha vai para o céu, a palha vai para o inferno e o trigo vai para o céu, guardado no celeiro do Senhor. E Deus vai levar trigo para o céu? Não. Esse é só simbólico. Esse trigo simboliza os salvos e a palha simboliza os não salvos, né? Então, a princípio, né, por que eu digo a princípio? A princípio, né, é quem não for batizado neste batismo bíblico, ele está condenado, é o que a Bíblia diz, ele vai para o inferno. Mas por que eu digo a princípio? Porque isto é a regra, né? Mas porém há exceções. A regra é esta: quem não é batizado vai para o inferno. E qual que é a exceção? A exceção é alguém que se converteu, mas não deu tempo de se batizar ainda. De repente, ainda não teve um batismo na igreja, né? Tem pessoas, quantas vezes tinha pessoas que vêm, pastor, eu quero me batizar, eu entendi esse negócio aí e tal. Vamos fazer o seguinte, se quiser eu posso te batizar hoje, aí em qualquer água que tiver aí. Mas fica tranquilo, daqui a 15 dias vai ter um batismo aí, vamos batizar todo mundo, tá bom, então eu espero. Quer dizer, se aquele cara morrer antes disso, ele vai para o inferno? Lógico que não, né? Lógico que não. Mas se vem o batismo, o dia do batismo, para todo mundo aqui, e ele fala, eu falo, você vai se batizar, irmão? Ele fala, não estou preparado ainda. O que acontece se ele morrer no outro dia? É palha, vai para o inferno, entendeu? Então é sério, inferno, o céu e o inferno existe, não é brincadeira. Tem gente que vai para o céu e tem outros que vai para o inferno. Essa ideia que Deus é amor, ela é bíblica, ela é correta, mas ela é verdade. Deus é amor, isso é verdadeiro, mas isso é só uma parte da verdade, ela não é toda a verdade. Deus é amor, mas ele é justiça também, né? Tá certo? Então, respondida a pergunta, quem não é batizado, né, não pode ser salvo. Salvo essas raras exceções. No caso do ladrão na cruz, tinha 2 ladrões, um de cada lado. Um falou, lembra-te de mim quando vier no teu reino. Jesus falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Aquele cara foi salvo. Aquele ex-ladrão, vamos dizer assim, né? É que ele foi salvo, porque não deu tempo de batizar.
Entendeu? Mas, então, né? Glória a Deus. Então, se a pessoa está casando lá, a aliança é um símbolo. A pessoa está casando lá. Olha, eu faço aqui uma aliança com a minha esposa e tal. Papai, na hora de pôr a aliança, morreu? Falou, não. A aliança estava no coração, mas ele não usou, porque não deu para usar, não deu tempo. Não deu tempo de ele usar a aliança, mas com certeza ele tinha aliança no coração, né? Mas se a pessoa não usa, casou direitinho, diz que ama a esposa, mas não usa aliança, porque senão as menininhas vão saber que eu sou casado. Já pensou? Você viu? Você viu como que esse negócio de não se batizar é sério? Ele reflete o que está no coração. Um homem que muitas vezes não quer usar aliança, um homem casado que não quer, uma mulher casada que não quer usar aliança para os solteiros, né? Não, entendeu? Está refletindo o que está no coração, o batismo é a mesma coisa. Amém?